Irmãos, graça e paz. Nós vamos dar sequência à reunião, à segunda parte da reunião. E eu queria pedir aos irmãos que pudessem se assentar, aqueles que estão lá fora pudessem entrar, os que estão embaixo pudessem subir, né? E que possamos estar juntos, desfrutando o que o Senhor tem para nós ainda nessa segunda parte da reunião. Amém? Eu queria... Zé Mário, faz favor, pede os irmãos para entrarem aí, faz favor, aqueles que vão ficar. E amém, irmãos, vamos orar, né, e colocar esse tempo também diante do Senhor. Amém? Ainda tem alguma movimentação aí fora, viu? Alguém esqueceu, deixou cair, não percebeu, tem esse lenço aqui, ó, tá por aqui. É seu? Não, você já está com o seu aí, né? Eu vou deixar aqui na cadeira e se tiver depois, alguém pega aqui. Mais uma vez nos curvamos na Tua presença, Senhor, reconhecendo que nada podemos fazer sem Ti. Pedimos a Ti que o Senhor continue avançando no Teu propósito. Queremos colocar essa segunda parte da reunião diante do Senhor. Pedindo a Ti, Senhor, que conduza cada um aspecto desta reunião aqui nesta manhã. A Ti toda a glória, todo louvor, toda exaltação. Bendito seja o Teu santo nome, Senhor. Toma esse lugar nas Tuas mãos. Livra-nos de toda e qualquer distração. Esse tempo é Teu e cumpra o Teu propósito para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Nós oramos e bendizemos ao nome de Jesus. Amém? Irmãos, na semana passada foi aberto o tempo para poder estar ruminando, né? E hoje nós vamos dar sequência, vamos também abrir para que os irmãos possam dar sequência ao ruminar a palavra. E eu queria pedir a um dos irmãos que trabalha, que tem feito serviço aqui na música, que pudesse estar ajudando aqui na questão do microfone, estar colocando, nivelando aí para que os irmãos possam ganhar tempo e não ficar se batendo muito como eu fiquei aqui há pouco instante. Amém? Então está aberto. Eu queria aproveitar, vou ler aqui um texto que me chamou a atenção durante a reunião. Eu queria aproveitar e queria ler aqui para os irmãos. Está lá em 1 Pedro. Pedro, capítulo 2 de 1 Pedro. A partir do versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Esse é o testemunho que a igreja precisa dar, né? O Senhor está nos chamando exatamente para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E o Senhor está dando uma oportunidade a cada um de nós de poder exatamente expressar esse amor, essa alegria, essa satisfação que temos nele. Ele é a nossa satisfação, Ele é tudo que nós precisamos, tudo que nós necessitamos encontramos na pessoa do Senhor. Então, qualquer outro lugar que qualquer um de nós venha buscar alegria, satisfação, está totalmente indo por um caminho diferente, que não é o caminho de Deus. Então, que nossos olhos continuem sendo voltados para o Senhor, que possamos tirar os nossos olhos das distrações, das coisas que o inimigo tem procurado chamar a atenção nossa, né? Para tirar o foco da pessoa do Senhor. Então, que possamos estar vigilantes nesses dias que nós estamos vivendo, para não cair na cilada que o inimigo tem preparado para cada um de nós. Amém? Então, está aberto o tempo. Não é para compartilhar, os irmãos estão chamados aqui para dar um testemunho, aquele versículo que chamou a atenção, aquela fala que o irmão deu e que ganhou o coração do irmão, da irmã, que possamos expressar para cada um possa ser edificado com a porção de Cristo que há em cada um de nós. Amém? Jesus é o Senhor. Quem vai ficar aqui, Marcelo? Você ou vai? Cadê Tobias? Você? Amém. Paz, irmãos. Jesus é o Senhor.
Eu só queria compartilhar um pouco do que Mac falou a respeito de Moisés, trazendo para nós, né? Nós não somos nada diferente de todo o povo de Israel que viveu no passado, todos os erros que eles cometeram. Nós somos iguais, nós temos a mesma natureza. Em nada nós somos diferentes, somos capazes de cometer os mesmos erros, as mesmas falhas que eles cometeram. E aí Mac falou com relação a Moisés, que Moisés, ele quando se descobriu ali hebreu, ele tentou com a força dos seus próprios braços, tentar resolver a solução ali do seu povo, tentar libertar o povo com a força dos seus próprios braços, com o seu conhecimento. Então você vê que ele tentou, quando ele viu um dos hebreus sendo castigado, maltratado pelo soldado lá egípcio, então ele foi lá e matou o egípcio. E aí, assim, se nós trouxermos essa situação para os nossos dias, a gente vê pessoas revolucionárias aí, a gente vê nas histórias aí, pessoas que tentam, por exemplo, tem um líder lá no poder, que ele não gosta daquele líder, ele vai de contra a ideologia, a metodologia, o pensamento daquele líder, e ele pensa assim, eu vou matar aquele cara, vou tirar ele dali, vou assumir e vou resolver os problemas. Essa é a solução humana, nunca vai dar certo. A gente tem N exemplos aí na história de pessoas que tentaram isso e não deu certo. Então quando o Senhor, ele fugiu para o deserto, né? E a gente vê na história lá que o Senhor tratou ele por 40 anos. Ele precisou ir para o deserto para aprender. Então ali ele pôde ver e depender única e exclusivamente do Senhor. Então o Senhor foi tratando o seu caráter, a sua personalidade, o seu agir, o seu e aí ele pôde ver que a solução realmente estava no Senhor e não nas forças dos braços dele. Então ali o Senhor pôde usá-lo, e aí através dele o Senhor verdadeiramente, né, que a solução sempre é divina, a solução sempre vem do alto. Então através dele ali o Senhor verdadeiramente libertou o povo do poder dos egípcios, né? O Senhor pôde libertar o povo de Israel. Então é isso que eu queria colocar, né? Que a gente não busque em nós mesmos nunca tentar resolver uma situação, por mais simples que possa parecer. Eu digo, eu posso resolver isso aqui, não preciso nem da ajuda do Senhor para fazer isso aqui. Não existe. Por mais simples que possa ser, que a gente venha aprender sempre, em todas as formas, a depender do Senhor, que só Ele tem a forma correta. Aquele que parece ser correto aos nossos olhos, pode ter certeza, não é correto. Correto vem do Senhor, a direção vem do Senhor. E o interessante é que ali, lá no final, a palavra fala que ele se recusou a ser chamado o filho da filha de Faraó. Então a gente tem que se recusar a ser desse mundo, a gente tem que se recusar a ser desse sistema mundano, e sim ser apenas do Senhor em todas as formas. Era isso que eu queria falar. Amém. Tem que seguir, né? O mestre. Aproveitando, falando sobre Moisés, uma coisa que falou muito ao meu coração foi o coração de Moisés. Quando o irmão falou que Moisés, ele entendeu o chamado dele, ele viu os caminhos do Senhor, ele viu o propósito, aquilo que o Senhor tinha para realizar através da vida dele. E as coisas que ele passou, né, as afrontas que ele sofreu, não fez ele desistir disso. Ele permaneceu. E assim, Moisés mostrou que Moisés era um homem muito cheio de Deus, de amor a Deus, porque só o amor a Deus faz com que você não desista de fazer aquilo que Ele quer que você faça, né? Sofrendo as afrontas, cuidando daquele povo, né? Eu imagino levando aquele povo ali pelo deserto, o povo rebelde, né? Reclamando de tudo, e Moisés foi até o final, mesmo quando ele soube que ele não ia entrar na terra prometida, mesmo assim ele não desistiu, ele foi até o fim, cumpriu
cumprir o propósito que Deus tinha na vida dele. Então isso falou muito ao meu coração, né? E assim, porque às vezes a gente, né, fica tentada a desistir de algum irmão ou irmã que muitas vezes, né, nos afronta, não quer ouvir os nossos conselhos e tudo, mas que a gente possa ter o coração de Moisés, né? De não desistir, de perseverar, para a glória de Deus. E a outra coisa, né, que eu gostaria muito de falar sobre a respeito de Billy, porque eu fiquei muito tocada quando ele falou acerca de apressar a vinda do Senhor. Aquilo que a gente pode fazer para apressar a vinda do Senhor. E eu meditei muito sobre isso esses dias, e aí teve um dia que eu estava meditando, né, sobre isso, porque ele falou que uma das coisas é a gente evangelizar, a gente pregar as boas novas. E aí o Espírito Santo fez uma alegoria assim na minha cabeça. Imagine aí, você deixa sua família lá naquele lugar, que é um lugar que está tendo muita guerra. Você tem a oportunidade de sair, mas você tem um desejo muito grande de voltar para buscá-los. Mas só uma parte deles está num lugar adequado que pode ser resgatado, os outros filhos não estão. E aí? Você quer levar todos os filhos. E é assim que o Senhor está hoje. Ele quer levar todos. Todos aqueles que foram escolhidos, o Senhor quer levar. Só que o Senhor não está aqui. Então, esse pai não está lá. Ele conta com os filhos que estão lá para poder o quê? Ir lá, chamar os outros escolhidos, trazer para o momento, para o local adequado, para o modo adequado. Então, o Senhor conta conosco para isso, para que Ele possa vir resgatar todos aqueles que Ele escolheu para poder levar. Então, que isso fale ao nosso coração. Que a gente evangelizar, que a gente falar das boas novas, não somente individualmente, no nosso ambiente de trabalho, na nossa família, não somente com o nosso testemunho, mas também coletivamente, né? Eu vejo a falta, me desculpe se eu estiver errada, mas a gente precisa fazer mais ações de estar indo levar o evangelho para as pessoas, porque essa é uma forma de apressar a vinda do Senhor. Eu acredito que do jeito que as coisas estão, o Senhor está ávido para vir, mas Ele é um Pai amoroso, cheio de misericórdia. Na Bíblia fala sobre isso, né? Que Ele está tendo misericórdia. Ele quer levar a todos, então Ele conta conosco. Então isso falou muito ao meu coração, né? A questão de pregar o evangelho, também a questão de vigiar e orar. Os irmãos sempre batem aqui na frente, né? A questão das reuniões de oração, o hábito da oração, que muitas vezes a gente perde, mas a gente precisa, irmãos, não somente orar, mas também estarmos vigilantes. Porque quando a gente está vigilante, a gente vai ver pontos de oração específicas que a gente precisa orar, né? A gente vai ver situações difíceis que a gente precisa intervir. Então, assim, a gente precisa vigiar e orar. E os atos de justiça. Os atos de justiça, às vezes a gente está tão preocupado com essa obra interior, que eu sei que o Senhor quer fazer, né? De nos fazer semelhantes a Cristo, né? Mas essa obra de negar nós mesmos, seguir a Jesus Cristo, mas como ele falou, os atos de justiça é o quê? São as boas obras. A Bíblia diz que as boas obras já foram preparadas por Deus para que nós pudéssemos andar nelas. Então não são as boas obras de Adjane, mas são as boas obras do Senhor. Mas essas boas obras, a gente não precisa somente do Espírito Santo dentro de nós, fazendo aquela obra de dentro para fora, mas a gente precisa do revestimento. Então, isso falou muito ao meu coração, porque a gente pode estar buscando muito a obra interior, a transformação. Claro, isso é muito importante, mas a gente não pode abrir mão de buscar essa outra parte, o revestimento, para estar fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, para pegar boas obras, para libertar os cativos. O Senhor conta conosco. O Senhor nos chamou para isso, irmãos. Eu quero viver isso na minha vida. Eu não sei
seus irmãos, mas eu tenho orado e clamado todos os dias ao Senhor, jejuado por isso, pedindo a Deus. Eu quero viver isso. Claro que eu também não quero viver, porque outro dia o Senhor até puxou minha orelha, né? Que o Senhor gosta de equilíbrio. Disse, mas não pode abrir mão daquela coisa do íntimo, de ter comunhão com o Senhor, de estar na presença dEle, desfrutar dEle, né? De também permitir que Ele nos transforme, né? Que Ele nos mostre quem nós somos, para a gente poder mudar. Beleza, mas eu quero viver isso, né? O mundo aí precisa, conta conosco. Se a gente ama o próximo, a gente não pode permanecer nessa letargia. A gente precisa sair desse comodismo, né? E não ir de qualquer forma, buscar o revestimento do Espírito Santo de Deus. É isso. Graça e paz, irmãos. Vou voltar a esse exemplo de Moisés. Algo que a gente, no dia a dia, a gente percebe isso, todos nós aqui, sem exceção. É aceitar o fracasso da carne. Nós temos que aceitar isso. Nós temos que todo dia morrer em Cristo e ressuscitar nele. E a gente vê que Moisés, ele tenta primeiro uma atitude ativa dele própria, mas não dá certo. Assim também a gente não pode também ter uma atitude passiva. A nossa atitude tem que ser de obediência, que é bem diferente de passividade, né? Mas a gente vê que no primeiro momento tudo fracassa, tudo dá errado. Assim é a vida da gente. Agora é doloroso. Eu sei que cada um aí está sentindo suas dores, está chorando internamente, mas é saudável isso, saudável. E a gente vai renascer de onde? Dos nossos pontos fortes? Não vai ser dos nossos pontos fortes. A gente acha que as nossas habilidades humanas, naturais, é que vai nos levar ao sucesso, né? À felicidade. Não, é na fraqueza. O Senhor vai nos mostrar algo que a gente nunca viu. O processo é doloroso, mas o Senhor é tudo, né? Ele é pleno, é nossa alegria e tudo vai valer a pena. Vai enxugar todas as nossas lágrimas. Nós vamos estar aos pés dele. Eu acredito que eu nem consigo abraçá-lo, que acho que primeiro eu vou chorar nos pés dele antes de dar um abraço nele, viu? Mas é um caminho doloroso. E é isso, a carne tem que fracassar, a carne, ela tem que fracassar, né? Para que a gente esteja no Espírito, junto com o nosso Pai. Amém. Graças a paz, irmãos. Primeiro, eu ganhei muito de um versículo que o irmão partilhou, que está em Provérbios 4:18. Diz assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acham e saúde para o seu corpo. A gente, dia após dia, muitas vezes não para tirar um tempo, às vezes, para inclinar os nossos ouvidos ao Senhor. Não todos, mas às vezes pela ocupação, sei lá, da faculdade, do trabalho, da correria do dia a dia, a gente às vezes passa batido por examinar as escrituras, às vezes até mesmo escutar um louvor. E como o Senhor diz aqui, a gente não deve fazer isso, porque Ele é luz para os
para os nossos dias, né, que são sombrios. A gente vive uma longa noite e a gente deve cada dia mais conhecer do Senhor, a gente deve crescer no Senhor, porque sem Ele nós não podemos fazer nada. E a gente pode ver isso na história de diversos personagens da Bíblia, e como o próprio irmão Mac compartilhou com a gente também a história de Sansão. Sansão, ele era nazireu, né? E com isso ele tinha diversos votos que ele tinha que cumprir dentro do povo hebreu, e por ele ser autoconfiante, em alguns momentos ele quebrou esse voto. Ele contou a Dalila do segredo do seu cabelo, ele pegou mel de um leão morto, e dentre outras situações, que a gente percebe que se talvez Sansão ele fosse mais a Deus, ele examinasse mais, ele poderia não ter cometido esses erros. Mas a gente não pode julgar Sansão, porque fazemos isso diariamente. Eu posso usar como exemplo a minha pessoa, que em alguns momentos eu não li a palavra, e querendo ou não, você sente falta, porque ter a luz do Senhor dentro de você e você percebendo cada dia mais o que Ele quer falar para você é muito importante, é muito edificante. E tem também uma passagem em Êxodo, na verdade é o capítulo de Êxodo 3 como um todo, que é Moisés conversando com Deus por meio de uma sarça espinhenta. E eu ganhei muito com uma alegoria que eu consegui perceber, que é que quando Moisés está atendendo a chamada de Deus, a gente pode perceber uma coisa: nós em si não passamos de uma sarça. Uma sarça é uma árvore que ela tem espinhos, né? Então assim, nós não passamos de uma sarça espinhenta. A gente apenas tem um impressionante fogo do Senhor que brilha cada dia mais sobre nós, e nós muitas vezes, como Moisés, não percebemos que essa sarça não queima. Por que a nossa humanidade, né, digamos assim, entre aspas, não queima? Porque muitas vezes a gente não quer se dobrar, a gente não quer separar um tempo, a gente não quer examinar as Escrituras. Mas é necessário, irmãos, porque se queremos ter uma boa saúde para o corpo de Cristo, porque esse corpo aqui não é o nosso corpo individual, é o corpo de Cristo. Se nós queremos edificar o corpo de Cristo, se nós queremos edificar os irmãos, se nós queremos ganhar do Senhor cada dia mais da Tua palavra, do Teu amor, nós devemos deixar que esse fogo do Senhor consuma a gente, que esse fogo do Senhor nos edifique e nós possamos absorver da Sua luz. Amém. Paz, irmãos. Teve algo que mais ficou assim no meu coração, sabe? Durante a conferência, que é algo simples. Talvez possa ter passado despercebido pelos irmãos, não sei. Mas foi algo que eu não sei nem se eu vou conseguir colocar em palavras, mas foi uma palavra que entrou no meu coração, sabe? Como uma realidade, e realmente mudou os meus dias de uma forma muito especial. Que foi quando o irmão falou da importância do dia a dia. Ele fala que algumas vezes temos dificuldades em ser fiel no dia a dia. Perdemos o valor da vida diária. Não vimos nada significativo e achamos que podemos cuidar do nosso dia sozinho, fora da dependência do Senhor. Achamos que não tem significância, não é nada o dia a dia. Às vezes a gente vive esperando algo grande, às vezes a gente vive na esperança de algo que está por vir, às vezes a gente vive preso no passado. E a gente perde a importância do dia a dia, da preciosidade do dia a dia. Que o Senhor nos dá a vida, que o Senhor nos dá o fôlego de o servir, de ser fiel no pouco. Né? Então ele fala da vida de vários irmãos, né? Que tanto o Senhor chamou ele para algo mais profundo no dia a dia, nas tarefas diárias dele ali, sendo fiel, pastoreando, sendo fiel servindo, né? As irmãs sendo fiel servindo, os irmãos ali pastoreando as ovelhas, enfim. Aí fala de Daniel,
né, que na maioria da sua vida viveu a sua vida diária, normal, o dia a dia. Ele foi fiel a Deus no seu dia a dia. E foi por isso, por ser fiel a Deus no dia a dia, que ele sofreu o que ele sofreu, né? Então ele fala que o Senhor nos desperte da preciosidade da vida diária. O Senhor trabalha em nossas vidas dia após dia. Aí ele fala que no deserto, todo dia o Senhor dava o maná e retirava. Deus fez isso para nos ensinar a sermos dependentes dele dia após dia. Dai-nos o pão de cada dia, né? Então, isso que ganhou meu coração. É a gente ser despertado mesmo. Eu falo de novo, que o Senhor nos desperte em nome de Jesus pela preciosidade da vida diária, né? Entendermos a importância de vivermos para o Senhor, que não é na esperança do que Ele pode nos oferecer daqui a pouco, ou da pessoa que a gente pode ser, pela força do nosso braço, daqui a 10 anos, sei lá, no que a gente pode conquistar do nosso trabalho. Não é sobre isso. Ou quanto que o Senhor vai poder nos usar, quanto que a gente vai ter que estudar para o Senhor nos usar, ou então quanto que a gente vai precisar, enfim. Eu ganhei no Senhor de que a vida nele, a vida que o agrada, a vida que Ele nos chamou, é para sermos fiéis nas coisas mais simples. Nas coisas mais simples, irmãos, né? Desde o momento que a gente acorda, a forma de a gente tratar os nossos pais, o nosso esposo, a nossa esposa, sabe? A alegria no Senhor, né? A gente vê a alegria no Senhor nas coisas pequenas. Estarmos satisfeitos com aquilo que o Senhor nos deu hoje e nos dá hoje, que é a maior preciosidade que é a vida. Termos acordado, temos a oportunidade de conhecer mais do Senhor, temos a oportunidade de sermos aperfeiçoados no Senhor. Isso é o maior presente que o Senhor pode nos dar. Isso é a maior alegria que nós podemos ter. E que nós possamos ser fiel a Ele na vida que Ele nos deu ao acordar, né? Ser fiel a Ele no nosso trabalho. Ser fiel a Ele na nossa faculdade, na escola. O Senhor nos chamou para isso. É isso que o Senhor quer que nós venhamos viver hoje, né? O Senhor nos chamou para sermos fiéis a Ele nas pequenas coisas, no dia a dia. É nisso que nós vamos aprender no Senhor, né? Numa tarefa de casa, no nosso trabalho. Se a gente estiver atento no Senhor, Ele vai estar nos ensinando, né? Então eu ganhei muito no Senhor com isso, muito. E me alegrar de fato, sabe? Me alegrar todos os dias de estar vivendo exatamente o que eu estou vivendo. Sabendo que é uma preciosidade, é uma alegria no Senhor. E buscar estar atenta, né, ao que Ele quer fazer naquele dia ali. E entender de que não menosprezar os nossos dias, não achar, porque é o dia a dia, eu já sei como é que faz. É corriqueiro, é a mesma coisa. A gente não depende do Senhor. A gente acha que já sabe, que a gente tem a capacidade de fazer como é que faz, que a gente já está acostumado. Mas a gente voltar ao Senhor, como o irmão falou, não é nem ser ativo nem passivo, obediente, e nos colocar todos os dias, desde o momento que a gente acorda, na dependência do Senhor. E não nos enganar que é porque é o dia a dia que a gente já está acostumado, que a gente vai viver de qualquer jeito, ou com a nossa própria sabedoria e nosso conhecimento. Mas vermos de fato na dependência do Senhor, estando ali atentos, pedindo ao Senhor a direção, pedindo ao Senhor os olhos dEle, né, para sermos servos dEle, de fato, e guiados pelo Senhor. Essa é a preciosidade do dia a dia, e foi isso que eu ganhei no Senhor. Amém. Olha, irmãos, eu só vim acompanhar porque a Arlete está tremendo aí, disse que precisava só de uma companhia. Já trouxe, já, viu, Arlete? Ai. Chegar aqui na frente é fogo. O corpo treme todo. Mas eu vim a semana passada. E aí não teve como. Luciano veio aqui na frente e disse que era melhor deixar para essa semana.
Só que eu fiquei ali pensando, eu digo, meu Deus, não tenho tempo de ir lá na frente. E o Espírito Santo de Deus disse, você vai. Você vai. E eu estou aqui, confesso que eu estou bem trêmula, mas eu quero falar, irmãos, essa conferência para mim foi algo muito perfeito. Eu nem estava inscrita na conferência, começando daí. Mas o Senhor disse assim, você precisa ir. Eu tenho algo especial para você. E eu fiquei tendo comunhão com Deus e perguntando a Ele o que era que Ele tinha para mim, né? Ele disse, vá que você vai ver. E desde o começo da conferência, tudo foi tudo muito lindo. E ele falou a respeito do tempo. Eu vou só abreviar o que foi que eu ganhei. Ele fala a respeito da volta do Senhor, né? E quando a gente vê a volta do Senhor, a gente fica pensando assim, poxa, coisas ruins vão acontecer. Tá tudo tão ruim, tudo tão... E ele fala aqui em Romanos 13:11, conhecereis o tempo. 2 Pedro 1:19, tempo do fim. Coisas boas e ruins vão acontecer. Existe o trigo e existe o joio. A que horas estamos da noite? Vigia. Vigia. Vem amanhã. Vem amanhecer. Mas ainda é noite. E me deu uma vontade tão grande de cantar aquele hino, né? Não sei cantar, mas tem uma parte que fala assim: vigia, vigia, a que horas estamos na noite, ó vigia. Venho amanhã, venho amanhecer, mas ainda é noite, mas ainda é noite. Mas para os que temem o nome do Senhor, nascerá luz nas trevas. Mas para os que temem o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça. Mas para os que temem o nome do Senhor, nascerá luz nas trevas. Mas para os que temem o nome do Senhor, nasce o sol da justiça. E é isso, irmão, nós devemos ficar vigilantes, né? Tudo aquilo que Deus quer falar com a gente, conosco. Em Filipenses 3:20 ele fala, né? Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação a ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do seu poder, que ele tem de até subordinar-se todas as coisas. Tem uma parte na Bíblia que fala: não sabemos como há de sermos, mas sabemos que quando Deus se revelar, nós vamos ser igual a Ele, seremos cheios de glórias, e assim veremos como Ele é, né?
E tem outro versículo que o irmão tocou aqui, que fala, Deuteronômio 29, 29. E eu fiquei observando esse versículo, que fala assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Olha que coisa. Tudo que está encoberto pertence ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas pertencem a nós, irmãos. Tudo que o Senhor nos revelou é para a gente caminhar na luz dele. Já foi revelado, né? A gente sabe que não deve fazer, né? Então a gente tem que pedir perdão ao Senhor nas coisas que a gente estiver errando, né? Que aquele que não tiver pecado atire a primeira pedra. Mas o Senhor já nos revelou o que é certo, o que é errado, o caminho que a gente deve seguir. E eu creio que a gente tem que sempre, dia por dia, pedir ao Senhor capacidade, pedir ao Senhor, Espírito Santo de Deus, que trabalhe em nossas vidas para nos mostrar qual o caminho que nós devemos cruzar, qual o caminho que nós temos que fazer, né? E ele tocou que a volta do Senhor está próxima. Mateus 24, 25. A volta do Senhor está próxima. E eu queria só mais falar algo. No dia que o irmão tocou a respeito do Espírito Santo de Deus, ali naquele dia, naquele lugar, foi tudo... Eu não ia nem tocar nesse assunto aqui, mas o irmão falou que eu deveria dar o testemunho. Naquele dia ele falou assim mesmo: muito vai ser batizado pelo Espírito Santo de Deus aqui neste dia. Você ser batizado pelo Espírito Santo de Deus é algo muito simples. É como se você estivesse nascendo de novo. Aí ele disse assim: eu vou fazer uma oração por vocês. E aquele que for batizado vai poder falar em línguas. E não se detenha. Aquele que tiver de chorar, chore. Aquele que quiser falar em línguas, fale. Não detenha. Aí eu fiquei assim pensando, eu digo, meu Deus, eu queria saber como é isso, né? Queria desfrutar disso aí. Irmãos, eu fui visitada pelo Espírito Santo de Deus naquele dia. E eu me lembro que o irmão falou assim mesmo: muitos vão falar em língua aqui. Aí teve um irmão que começou a falar um pouco alto. Ele fez: não precisa gritar. Não precisa gritar. E aí eu fechei meus olhos e ele mandou repetir a mesma oração. E eu comecei a repetir. Eu me lembro que eu comecei a repetir a mesma oração. Ele disse que era como se você estivesse aceitando o Senhor. E eu comecei a repetir. E em determinado momento, eu comecei a chorar. Eu chorava muito. Eu queria parar de chorar. Mas eu não conseguia. Eu disse: irmão, os irmãos vão reclamar comigo que eu estou chorando alto. E eu não conseguia me conter, irmãos. Eu chorei muito. E eu querendo chorar baixo. E o Senhor veio e falou assim: chore. Chore pela sua família. Chore pelos irmãos, pela tua igreja. Eu chorava muito, irmãos. Eu não conseguia me conter. Ai, meu Deus, foi tão rico. E eu chorava. Aí teve uma hora que eu comecei a me bater. Eu chorava muito.
eu comecei a me bater, tremendo. Eu disse: Senhor, eu vou cair. E o Senhor disse: você não vai cair, não. Eu estou aqui. E aí eu comecei a não sentir mais minhas pernas. Eu comecei a não sentir mais minha perna. Eu comecei a sentir que eu estava flutuando, irmãos, fora do chão. Eu comecei a achar que eu estava numa altura assim de uma mesa, flutuando. E eu só fazia chorar, irmãos. Eu não conseguia fazer mais nada, só chorando e me batendo muito. E a sensação que dava era que eu ia cair no chão. E o Senhor dizendo: eu estou aqui, eu sou o Espírito Santo, eu estou contigo. Você não vai cair. E aí eu comecei a achar que eu estava flutuando e que eu não sentia as pernas, eu não sentia a minha perna daqui para baixo, parecia uma anestesia na minha perna e nos meus pés, não estava sentindo mais nada. E aí eu sentindo que eu estava acima do chão, e aí o Senhor veio e Ele me carregou, irmãos. Ele me carregou. Ele me carregou. Eu não sentia mais que eu estava flutuando, eu estava sentindo que eu estava carregada por Ele. E Ele pedindo que eu chorasse pela igreja, chorasse pela minha família. Ah, Senhor, foi tudo tão muito bom, o que eu senti naquele dia. E aí, quando acabou tudo, eu fiquei com as pernas anestesiadas. Eu lembro que Isabel foi até a mim, ela me pegou, eu não estou sentindo minhas pernas, você pode me deixar sentada ali na cadeira? E ela disse: posso. E foi algo sobrenatural, irmãos. Eu senti a presença do Espírito Santo de Deus. Ele vai vir, Senhor, Ele vai vir. E o que eu tenho a dizer, irmãos, não fiquem dispersos. Não fiquem dispersos, não. Ora ao Senhor, pedindo força para a gente prosseguir. Amém. Adolescentes, louve ao Senhor enquanto há tempo. Oh, adolescentes, o mundo não tem nada para oferecer, não. Nada, tudo em vão. Foi tanta coisa que eu ganhei, meu Deus, ali, certo? Cada detalhe que os irmãos compartilhou, foi tudo assim muito lindo. Nenhum trabalho, irmãos, nenhum trabalho no Senhor é em vão. Quando ele falou ali, teve um momento que um dos irmãos compartilhando falou assim: irmãos, quando você está fazendo algo para o Senhor, que está todo mundo vendo, por exemplo, você está lavando o banheiro, varrendo aqui o local, todos os irmãos estão vendo o que é que você está fazendo. Mas, irmãos, experimenta trabalhar em oculto, experimenta se esconder de todos, experimenta lavar um banheiro sem que ninguém saiba, peça a chave aos irmãos, diga: irmãos, eu vou lá no local. E venha, faça algo em oculto. Só para o Senhor e você, só você e Deus. É só você e Deus. Deus vai te honrar, irmão. Deus vai te honrar. Deus vai honrar cada um de nós. Se aproxime de Deus. Eu tenho certeza que Ele vai lhe carregar no colo. Ele vai fazer cafuné na sua cabeça. Não importa o que você esteja passando. Deus está aqui. Deus está lhe carregando no colo. Não existe nada que Ele não possa resolver, irmãos. Nossa vida é do Senhor. É para o Senhor. Muito obrigado, Jesus, pela tua vida em nossas vidas. Oh, Senhor, em nome de Jesus te agradeço. Amém, irmãos. Amém. Quero saudar a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Como a Bíblia diz, lançai sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele cuida de nós. Então, muitas das vezes, quando a carga está demais, pensamos até que vamos cair, né? Que vamos desfalecer sozinhos, mas o nosso Rei, Ele está ao nosso lado, né? E uma palavra que eu ganhei, né, na conferência, apesar de não ter ido todos os dias, mas aquilo que cabia a mim, o Senhor reservou. Ali em Hebreus 11, versículo 27, né, ou 10, 27, não, é 11, ou Hebreus 13, versículo 27, que diz que pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível, né? Ali Moisés pôde ter uma experiência real com o Senhor, que quando nós temos uma experiência real com o Senhor, somos humanos, sentimos a perca de qualquer necessidade, mas ficamos centrados naquele que resolve todas as coisas, porque Ele diz: o possível cabe a nós, mas o impossível a Ele. E quando nós reconhecemos essa palavra de fato e de realidade, nós descansamos em qualquer tribulação, por pior que ela seja, né? Não vamos temer a ira que muitas vezes se levanta através de alguém pelo inimigo, porque o Senhor, a ira do Senhor é uma ira justa. Ainda que desça como amargo na nossa alma, ela se torna doce, né? Então, ali foi como Jó, conhecia o Senhor de ouvir falar, e ali ele pôde ir no Egito conhecer o Senhor de perto andar, que ele viu por estar ali no meio de tantas serpentes, ele não foi mordido, né? Porque ele pôde ver o invisível, né? Que é o próprio Deus fazendo por nós aquilo que a gente não pode fazer, né? E eu agradeço ao Senhor por essa palavra, porque pôde me alicerçar mais nas minhas lutas diárias, que os irmãos da liderança sabem, né? Passei há 2 semanas atrás por uma luta muito grande, mas o Senhor mais uma vez pôde me mostrar: não deixe de fazer o bem, porque quando você faz o bem, o mal ele bate na porta, mas ele não acha morada, ele foge, né? Porque o bem vence o mal. E eu consegui, né, resolver uma situação de uma ajudante minha que quer ganhar 52.800 quando fazia a barra de R$1. E aí prendeu um dinheiro que eu tinha na conta, era pouquinho, eu fui comprar mercadoria, não tinha. E aí prendeu do meu marido também, que era mais, que é um dinheirinho que a gente está juntando para comprar casa. Mas quando eu disse: o que eu posso eu faço, e o que eu não posso eu vou deixar na mão do Senhor, o Senhor entrou com providência e desbloqueou esse dinheiro. Então, quando a gente aprende a lançar toda a nossa ansiedade diante do Senhor, seja o problema que for, de enfermidade, financeiro, conjugal, seja o que for, o Senhor vai tomar a frente e vai resolver. Confia, irmãos, porque a gente, muitas vezes, a gente acredita em Deus, a gente acredita nas obras, mas na hora de confiar é entregar. Eu tenho uma amiga que eu faço o Pix na conta dela, aí tem cliente que você confia. Quando a gente confia, a gente entrega, né? E a mesma coisa é com o nosso Deus. Se a gente não confia, a gente fica detendo, seja o dinheiro que é para dividir com o irmão, seja uma luta que é para dividir em oração. Eu que tenho esse problema, muitas vezes eu não quero trazer peso para os irmãos, aí carrego naquele orgulho sozinha. Mas eu tenho aprendido que eu tenho que ter alguém como meu travesseiro no corpo, pelo menos para eu deitar a cabeça e poder me escutar, né? E glória a Deus por essa palavra que o irmão deu lá, confirmou mais uma vez. Você pode estar no deserto, mas não tenha medo das serpentes, porque se você conhece o invisível, sabe que o impossível alguém vai fazer por você, que é o nosso Deus. Amém. Cadê meu Marcelo? Respirou fundo. E o tremor que a Arlete falou aqui, real, viu? Cadê meu Luciano? Oh, Jesus.
Primeiramente, eu quero agradecer, não tive essa oportunidade, agradecer à igreja por esse tempo, todo esse tempo de oração, né? Por nós, nossa família, desde dezembro, o início do ano, né? Foi um momento assim de muita alegria para a nossa família e de muita tristeza também. Alegria no casamento de Lu e a tristeza ao descobrir o câncer de minha mãe, mas em tudo isso nós conhecemos o Deus, mais um aspecto do Senhor, que é aquele, meu Deus, foram todos os aspectos do Senhor que a gente viu, mas aquele que é socorro mais presente na angústia, e o Deus, como a Arlete falou, que nos carrega no colo, o Deus que, em meio à tristeza, Ele está ali conosco, nos carregando, e não deixando que essa tristeza ela passe da medida, porque tristeza sobre tristeza, essa não, o Senhor não está aí, mas a tristeza breve que mostra esse socorro do Senhor. Então, esse ano tem sido um ano de muitas experiências fortes com Ele, e o que tem nos sustentado é a oração da igreja, e muito grata ao Senhor por vocês, por todos os nossos irmãos que oraram por esse tempo e ainda oram pelo sustento e pelo consolo do Senhor. Mas essa conferência ela teve um sabor especial. Eu não tinha... Pela tristeza, a gente não tem muita força assim, de ir, mas a gente precisa buscar força nele para a gente viver aquilo que o Senhor quer que a gente viva. E meu pai estava presente ali conosco e está aqui hoje, graças ao Senhor. Então, assim, foi a primeira conferência que eu tive que deparar assim, com esse sentimento tão forte de tristeza, né? Eu digo, Senhor, eu me alegro tanto aqui com os irmãos, mas aí eu vou dar alegria também, mas vai conviver com a tristeza junto. Mas em muitos momentos, quando essa tristeza vinha ali, naquele reunido corpo, aquele céu na terra, muitos momentos o Senhor me abraçou de forma sobrenatural. E irmãos chegavam até mim e disseram, o Espírito Santo pediu que eu viesse até você aqui e te desse um abraço. E eu tinha certeza que era Ele mesmo. Era exatamente o momento do abraço que eu estava precisando ali. E o Senhor foi levantando muitos irmãos aqui para dar esse abraço. E não só isso, essas experiências, mas o que o Senhor quebrou dentro de mim, vem quebrando, eu venho orando há muito tempo por mim e pela igreja, sobre encarceramentos de emoções fortes, como vergonhas e medo, que nos impede de receber esse poder e esse revestimento que o Espírito Santo trouxe naquele tempo. E eu senti o Senhor quebrando muita coisa ali dentro de mim relacionada a isso, e o Senhor trouxe, como a Diane falou, não só esse processo de dentro para fora, mas de fora para dentro, esse poder e esse revestimento do alto, né? E eu digo, Senhor, eu quero viver isso no meu dia a dia, eu quero sentir na hora o Senhor me revestindo do teu poder em situações do dia a dia. E saí no domingo da conferência, na segunda-feira, ainda estava muito com esse vigor e esse renovo do Senhor, mas estava muito pesada ainda. Eu digo, Senhor, tem coisa na minha alma aqui que não é só luto. Não é só luto. O que tem aqui, Senhor? E fui buscando isso do Senhor. E o Senhor me falou que tinha controles, muito controle ainda ali. E que era isso que estava me deixando pesada. Pegando cargas que não eram minhas, que eu precisava colocar diante do altar. E eu disse, Senhor, é para fazer entrega hoje aqui. Isso foi na segunda-feira. Ele disse, é para fazer entregas. Então vá pegando cada carga. Porque o que o Senhor me disse era, eu tento aliviar suas cargas e você pega de novo. Eu alivio e você carrega de novo. Você não é Deus, você não tem o controle sobre todas as coisas. Eu tenho o controle sobre todas as coisas. Então começa a entregar uma por uma. Segunda-feira entreguei, o Senhor foi mostrando, eu fui entregando a vida de um, a vida de outro. Todas as cargas que eu tinha pegado com esse luto da minha mãe, achando que eu tinha que dar conta de tudo. Eu terminei, Senhor, já fui atender à tarde com outra carga diferente, leve. Eu fui entregando e ali o Senhor foi me enchendo do Senhor todos os dias. E eu digo, Senhor, eu quero isso todos os dias, Pai. E algo novo que o Senhor promoveu esses dias, e a coisa do Espírito Santo. Muitas vezes, durante a semana, muitas pessoas dizem assim, minha irmã, ore por mim, por tal e tal assunto. Tá certo, minha irmã, eu vou orar. E às vezes a gente ora, e às vezes a gente até esquece. A verdade é essa.
Mas às vezes a gente ora. Mas o Senhor me fez assim, ore agora. Ore agora pela situação. E essa semana aconteceu 3 vezes por situações específicas. Faça um áudio orando agora que eu vou trazer um revestimento do alto para a sua vida. Menina, foi uma experiência tão rica no Senhor, porque eu não tinha essa prática. E aí começava a orar e daqui a pouco vinha a oração. Não era uma oração minha, era uma oração do Senhor. E daqui a pouco essa pessoa mandava um áudio. Minha irmã, senti as cadeias sendo quebradas aqui agora. Todo o peso, todo o jogo de... Então é o Senhor mesmo que está nesse assunto. Então é isso que a gente precisa buscar. Então essa foi uma experiência. Eu quero continuar, ore por mim, para a gente realmente seguir nessa busca pelo Senhor, viva e eficaz e prática no nosso dia a dia. Então eu digo, o Senhor está realmente fazendo algo novo. Então eu digo, realmente não tem como ficar. Hoje eu só estou com a alegria, ou com a tristeza de vez em quando luta, só a tristeza e a saudade de vez em quando, Senhor, mas a alegria do teu Espírito. E todas as vezes que eu lembro, teve pensamentos, conversas que eu estou tendo com o Senhor a respeito desse luto de minha mãe, pequenos questionamentos como, por que não me deixou cuidar dela, pai? Mais tempo, mais meses. Ele, não, é o amor que eu tenho em relação à sua mãe, por isso eu levei ela, e o amor que eu tenho a você, filha, para você ir adoecer junto com ela. O Senhor me falou isso, claramente. Se ela fica mais um tempo aqui, você ia adoecer, e é bem provável, o Senhor me conhece, eu ia adoecer junto, e por amor, Ele só permitiu um breve e momentâneo tempo de dor, mas hoje eu descanso nela, né? E essa semana eu estou vendo no sítio o Senhor movendo, as orações que ela veio fazendo, eu estou vendo já começando a se responder, né? Então o sítio está todo se organizando, está ficando bonito, foi orações dela também, e eu digo, poxa, Senhor, minha mãe não vai desfrutar desse sítio todo arrumadinho. Ele disse, onde é que ela está agora? Nas mansões celestiais, tudo de ouro. Eu disse, é mesmo. Eu já ia chorar, mas depois ele me lembrou disso. Aí eu me alegrei no Senhor e eu digo, obrigada, irmãos, por esse tempo. Continuem orando por nós, né? Estamos alegres no Senhor, fortalecidos nele. Ele tem sido o nosso consolo. Estamos aqui para que os irmãos precisarem. Em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos. É bem difícil vir aqui à frente, né? A unção do treme-treme pega a gente que... O irmão Luciano nem ali tá. Ele ali. Ah, tá aqui, já me esperando. Amém, glória a Deus. Conferência ali para mim foi dias de céu na terra, né? Dias de glória, momentos gloriosos ali. Confesso que nunca tinha vivido, né, as experiências que nós tivemos ali na conferência. Alguns irmãos deram testemunho aqui, né? E tudo que aconteceu ali, na verdade, também é fruto de oração, né? Os irmãos aqui que têm perseverado nas vigílias, os irmãos sabem, uma semana antes da conferência nós estávamos orando, né? Clamando ao Senhor pelo avivamento, né? O derramamento do Espírito no nosso meio. E quando a gente começou a orar às 11h30, eu acho, às 3 horas da manhã a gente parou. Aí eu fiz uma pergunta para os irmãos: qual o segredo para nós ficarmos cheios do Espírito Santo, né? E aí nós ficamos ali umas 3 horas tentando desvendar, né, esse mistério que a Bíblia revela através da palavra, né? Mas às vezes nós temos um entendimento meio complexo do que é. Mas na nossa experiência na vida cotidiana, muitos de nós não tivemos ainda uma experiência de ser cheios do Espírito Santo, né? E quando foi na conferência, o Senhor trouxe através da vida do nosso irmão Billy aquelas palavras ali, né? E as reuniões ali trouxe mais clareza para mim, particularmente, o que era necessário, né? Às vezes a gente achamos que é muita coisa, né? E o Senhor mostra pra gente que é algo simples, né? E o Senhor possa nos ajudar, né? Eu mesmo, quando acabou a reunião do sábado, a irmã me perguntou: você sentiu o quê, irmã? Eu falei: minha irmã, eu não estava nem aqui na terra, na verdade.
posso nem dizer o que eu senti. E cada um de nós teve experiências, né, diferentes, né, graças a Deus, né, que os dons são variados, né. A gente estava sábado na conferência, na vigília aqui falando sobre os dons, né, e sabemos que o Senhor tem muitos dons para derramar no meio do povo de Deus. A Bíblia diz que é para a gente procurar com zelo, né, os melhores dons. E o irmão Billy ali, ele pôde tocar, né, falar um pouco sobre os dons, falar um pouco sobre os talentos, né. Todos nós, irmãos, nós temos dons e temos talentos. Basta a gente procurar, né, com zelo os melhores dons. O irmão citou ali que às vezes nós procuramos as coisas maiores, né? Se a gente for olhar na palavra de Deus, há muitos dons grandiosos mesmo. E os mais simples nós deixamos de lado, né? Mas a Bíblia são dons variados, né? Então, cada um de nós temos pelo menos um dom. Tem gente que tem mais de um, entende? Mas nós precisamos sim buscar com zelo os melhores dons, para que isso seja evidenciado no meio do corpo, entende? E todos nós possamos ter atingidos, né, com esse dom, com esse poder que há em cada um de nós para sermos edificados. O dom não é para o nosso próprio bel prazer, entende? Não é para sermos evidenciados. O dom é para aperfeiçoamento dos santos. Então, que o Senhor venha abrir os nossos olhos para isso, né? Às vezes nós ficamos na nossa caixinha. Alguns irmãos dizem que ficaram com medo de falar línguas. Minha irmã, esperando você falar lá para ver se me atingia cá na frente, e eu estourava também. Mas muitos de nós ficamos presos na nossa caixinha, né? Não devemos ficar presos, irmãos. Todos nós temos dons. O Senhor derramou dons no meio do povo de Deus, entende? Então, nós precisamos só buscar. Às vezes eu pergunto aos irmãos, você sabe qual é o seu dom? Aí a maioria não sabe responder, entende? Então, nós precisamos procurar servir, precisamos procurar buscar com zelo os melhores dons, para que outros irmãos, para que a igreja veja isso, entende? E possa te mostrar, entende? O irmão Mac ali, ele falou sobre um versículo que ficou impactado no meu coração. Ensina-nos a contar os nossos dias, né? E aquilo ficou remoendo no meu coração. Aí o irmão Billy falou sobre experiências de 10 anos atrás que nós tivemos, e aquilo tocou profundamente em mim, porque é justamente o tempo de evangelho que eu tenho. E aí o irmão falou que às vezes nós nos apegamos às experiências passadas que nós tivemos. Aí aquilo começou a remoer em mim, entende? Porque o Senhor, eu tive várias experiências no meu passado, no começo da minha fé, mas de uns tempos para cá, por causa dos cuidados deste mundo, por causa dos prazeres deste mundo, a gente muitas das vezes deixa passar aquilo, entende? Esquece e não procura buscar, avivar aquilo que o Senhor começou a fazer nas nossas vidas. Então, é que nós não venhamos a nos apegar às experiências passadas, entende? Temos que começar a buscar as experiências do começo, as experiências da agora, entende? O irmão Billy, ele pôde citar ali também sobre o evangelho, né? Ele disse que às vezes nós sabemos que o Senhor irá voltar. E nós almejamos a volta do Senhor, como foi falado aqui hoje. Nós clamamos pela vinda do Senhor, porque muitas das vezes temos passado muita luta, dificuldade aqui na terra, e muitos de nós chegamos até, que nem o irmão Paulo, a ver a própria morte na frente, né? Mas nós sabemos que o dia do Senhor virá como ladrão, entende? Nós não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos que Ele irá voltar. E o que o irmão Billy pôde tocar ali, e tocou profundamente no meu coração, é que uma evidência da vinda do Senhor era que o evangelho seria pregado. Aí vai dizer lá, acho que é Mateus 24, no final: e este evangelho do reino será pregado, então virá o fim. O irmão falou que a evidência da vinda do Senhor é o evangelho ser pregado, irmãos. E o que é que nós temos feito?
falei para mim mesmo, o Senhor tem um chamado para nós. Todos nós somos testemunhas. Podemos até não ser evangelistas, mas somos testemunhas. Precisamos testemunhar daquilo que o Senhor fez com cada um de nós. Precisamos testemunhar que o Senhor irá voltar a esta terra, entende? Para buscar os seus. Muitas pessoas estão perecendo, irmãos. Muitas pessoas descendo a sepultura, e às vezes até do nosso lado, e nós não temos a coragem de abrir a boca. Falo como fraco, porque isso muitas das vezes tem acontecido comigo, entende? Eu posso não ser um evangelista, mas o evangelismo queima no meu coração. Sei que tem muitos irmãos aqui que devem ter o mesmo sentimento. Sozinhos podemos até não ser grande coisa, mas se nós nos juntarmos, podemos mover muita coisa aqui nessa terra, entende? Então, o que pode ficar no meu coração é isso, que nós possamos levantar a nossa bandeira aqui nesta terra, pregar o evangelho enquanto há tempo, porque até muitos de nossos parentes que nós almejamos que sejam salvos estão precisando ouvir a palavra, entende? Então que o Senhor possa falar profundamente nos nossos corações. E para os jovens, para terminar, no sábado aqui teve um momento com o irmão Mac. Eu pude pegar um pouco ali e vi o irmão Mac falar sobre Sansão. Aí o que ficou evidenciado no meu coração foi que o irmão Mac falou que Sansão teve várias oportunidades de se desvencilhar de Dalila, mas ele ficou brincando. Toda vez que Dalila chantageava ele, e ele começava a brincar e brincar mesmo com o pecado, entendeu? Até que chegou o momento que ele caiu mesmo no pecado. E a gente pôde ver, né, o triste fim de Sansão, um homem bastante usado por Deus, mas que teve um começo bom, mas o fim não foi muito bom. Que o Senhor nos ajude, entendeu? A ter um começo bom e um fim melhor ainda. Graça e paz, irmãos. Saúde a igreja com a graça e a paz do Senhor, amém? É difícil realmente estar aqui na frente, mas quando Deus manda, Ele garante. Enquanto a irmã Arlete estava aqui na frente, Deus gritava ao meu coração referente à parábola das 10 virgens. 5 eram imprudentes e 5 eram prudentes, né? Conforme está no livro de Mateus 25, do 1 até o 13. E Deus pediu para deixar, né, essa mensagem para a igreja e para mim também, nos perguntando hoje em que posição nós estamos, como as prudentes ou a imprudente. Né, a gente fazer essa auto-pergunta para nós mesmos e perguntar hoje, se Cristo voltasse, nosso azeite como é que está? Na reserva? Ou estamos cheios de azeite? É difícil estar aqui, né, falando, mas quando Deus, Ele tocou meu coração, Ele gritava, né, para que eu viesse deixar essa pergunta para a igreja. E para finalizar, porque o tempo já está esgotado, eu queria só ler o versículo 13 de Mateus 25. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. A gente hoje, quando eu falo a gente é porque eu estou me incluindo, ora demais, mas está vigiando muito pouco, conforme todos os irmãos que estiveram aqui na frente hoje citou, né? A gente está orando, mas não está vigiando. E é muito importante primeiro vigiar e depois estar orando, né? Agradeço a todos a minha rica oportunidade.